Aqueles que trabalham para sufocar o calvinismo descobrirão que ele é difícil de matar e virão, talvez depois de muitas derrotas, a perceber o fato certo de que ele sobrevirá a seus oponentes. Hoje pode ser zombado, no entanto, foi apenas ontem quando contou entre seus adeptos com os homens mais capazes da época, e amanhã pode vir a ser, quanto mais uma vez haverão gigantes na teologia, que ele virá à frente e pedirá em vão por oponente. Continuando a nossa análise sobre as declarações do pastor Martinez do CACP, iremos analisar neste vídeo que toda religião do planeta, com exceção das seitas místicas ou aquelas declaradamente satânicas, todas as religiões, elas se preocupam com a justiça de Deus, como é o caso desta obra do espiritismo kardecista. O problema da justiça de Deus e do destino do homem, de J. Charles. O problema da justiça de Deus e do destino do homem. Bem, a teologia reformada já fez muita teologia sobre a bondade de Deus também. Não poderia ser diferente com os defensores do arminianismo. Vimos no vídeo número 1 a problemática da interpretação do pastor João Flávio Martinez, presidente do CACP, concernente a Israel, sobre a questão de Israel ser eleito e como se dá esse processo na interpretação bíblica. No vídeo 2, vimos as questões apresentadas pelo presidente do CACP sobre a questão dele se apoiar no concílio de Arles e de Orange para sustentar o seu arminianismo. Provamos que não há como se sustentar em concílios católicos para sustentar a doutrina soterológica, tendo em vista que a soterologia católica aderiu ao semi-pelagianismo pelos séculos. Há vários documentos que provam isso. A justiça estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Ela se exprime no assentimento da fé à palavra de Deus, que convida à conversão, e na cooperação, preste atenção nessa palavra, na cooperação dada pela caridade, a moção do Espírito Santo que prepara e guarda. Catecismo da Igreja Católica 458, da Edições Loyola. Se nós fôssemos perder um bom tempo mostrando os documentos que trazem o mesmo raciocínio na literatura arminiana, nós ficaríamos aqui por vários e vários minutos mostrando as declarações que são iguais concernente à cooperação do homem na literatura arminiana. Apresentamos no começo do vídeo um livro espírita para demonstrar que essa questão da justiça de Deus tem sido a preocupação das religiões, ou seja, tentar justificar a Deus. Porém, o que notamos no caso do espiritismo e de outras religiões e seitas é que todas creem em um ídolo comum, algo chamado livre-arbítrio. Infelizmente, o que o CACP ainda não percebeu é que todas as seitas, além de crerem no livre-arbítrio, todas elas são indeterministas. Do lado da história de nossa vida terrena, devemos decidir de que lado estaremos no final da vida, ou seja, do grande ídolo da Igreja Católica, que seria o livre-arbítrio, ou ficarmos com as doutrinas da graça, as doutrinas da Bíblia. Ficaremos do lado da Reforma Protestante ou dos muitos espantalhos perpetuados contra a Reforma Protestante, realizado pela Igreja Católica com seu ídolo chamado livre-arbítrio e também na muitas literaturas dos arminianos. Devemos decidir.
Toda seita não acredita na eleição bíblica e nem nos decretos de Deus, pois, como eu disse, todas as seitas são indeterministas. Você pode aprender mais sobre essa verdade em nossa série de vídeos chamado Arminianismo, a alma das seitas, onde provamos de que toda seita acredita no seu ídolo comum, o livre-arbítrio. Estudos mais sistemáticos exigem certa compreensão das Escrituras. A Bíblia merece o nosso esforço intelectual. As Escrituras é como um mar. Ela afoga gigantes, mas também oferece segurança para quem está na sua orla. O problema é mergulhar nos desígnios eternos de Deus. Existe uma interação de Deus com a sua criação. Nesta equação, existe um elemento que foge à capacidade de entender Deus completamente. Até porque, se entendêssemos Deus completamente, ele não seria Deus. Deus foge à nossa definição. Muitos acreditam que a teologia reformada ela é inviável, pois se existe predestinação, não se deve fazer evangelismo, porque afinal de contas todas as pessoas serão alcançadas. Isso são espantalhos perpetuados pelos católicos e pelos arminianos. A Bíblia manda evangelizar. Nós não sabemos quem são os eleitos ou quem não é eleito. Não pertence a mim, a você saber. Pertence a mim e a você evangelizar. Jesus evangelizou, deixou as ordens para se evangelizar. Então a doutrina da predestinação é o contrário do que as pessoas acreditam que é desestimulante. Ela estimula porque os eleitos serão alcançados. Alguns também fazem espantalho sobre se existe a questão da doutrina da predestinação, então não devemos orar. Para que orar se Deus já tem tudo predestinado? Isso é ridículo. A Bíblia diz orai sem cessar. A Bíblia recomenda em várias ocasiões para que devemos orar e devemos obedecer às Escrituras, porque, no fundo, nem eu nem você sabemos a vontade de Deus. Existe uma congruência de volição, né, dentro do determinismo. Né? Nós vemos aí a questão de José do Egito. Se você pegar a Bíblia de estudo pentecostal, Gênesis capítulo 45, verso 5, diz o seguinte: José revela que Deus muitas vezes sobrepõe soberanamente a sua providência e controla as más ações dos seres humanos a fim de executar a sua vontade. Olha, uma Bíblia pentecostal arminiana batendo igualmente com a teologia reformada. Ou seja, tudo está no controle de Deus, todas as suas ações. E não faz de você uma marionete isso, porque de uma maneira misteriosa Deus age sem que você não perca a sua liberdade. Mas as verdades sobre esse assunto é que só existe um ser que de fato tem livre-arbítrio, ou seja, não sofre nenhuma influência externa. E esse ser é o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Ele sim tem o livre-arbítrio, né? É o único ser que tem o livre-arbítrio. A soberania pressupõe a autossuficiência de Deus, sua total independência de todas as influências. Ou seja, Deus não é totalmente independente das influências, ele não tem influências. Motivos, padrões e recursos externos a ele mesmo, um poder inesgotável de criar o que ele quiser. Então, o único ser que tem de fato o livre-arbítrio é Deus. E se você, pobre mortal, quer ter livre-arbítrio, você quer se igualar a Deus, o que se torna uma blasfêmia. Já os artigos que o presidente do CACP, o pastor João Flávio Martinez, usa são tirados de um artigo do site do CACP, não de autoria dele mesmo. Até mesmo o argumento que ele usa para dizer que o nosso livre-arbítrio está adoentado foi tirado desse artigo aí, que se encontra no site do CACP. Interessante que quando nós vamos começar a observar esse artigo,
nós começamos a nos deparar com algumas afirmativas muito complexas. Bem, diz esse artigo do CACP o seguinte: uma tática muito usada por calvinistas é igualar determinismo com soberania, como se a tese determinista deles fosse a única que realmente aceitasse a soberania de Deus. Prestou atenção nessa palavra? Uma tática muito usada. Assim, a coisa mais comum do mundo é vermos calvinistas de forma astuta e sagaz, ou seja, uma forma, fraudulenta, astuta, sagaz, trocando o termo determinismo por soberania para fazer parecer seu determinismo algo mais bíblico. Outros igualmente ardilosos, olha só, ardilosos, usam termos determinismo e soberania em paralelismo com sinônimos. Prestou atenção nessas palavras? Muito bem. Segue o texto. O objetivo deste truque, ou seja, olha só as palavras. O objetivo deste truque é um só: indicar que todos aqueles que não são deterministas não creem na soberania de Deus. Isso então seria um truque dos calvinistas, segundo o CACP. E como a soberania de Deus é biblicamente indiscutível, muitos são levados a crer no determinismo, por serem ludibriados por tais pregadores sagazes. Olha só a artimanha dos pregadores calvinistas, segundo o CACP, que lhes convencem que determinismo e soberania é a mesma coisa. E qualquer coisa que difira de determinismo diminui ou exclua a soberania divina. Por conseguinte, eles creem que os arminianos e todos os outros grupos não deterministas são também contra a soberania de Deus. E diz mais o texto: com esta tática, olha, eu grifei aqui em amarelo, com esta tática engenhosa e farsante. Isso aí está no artigo do CACP. Com esta tática engenhosa e farsante, é necessário dizer que, antes de tudo, que arminianos creem na soberania de Deus tão ou mais fortemente quanto calvinistas creem. Também é necessário dizer que soberania nunca, em momento nenhum, foi sinônimo de determinismo. Determinismo é uma coisa, soberania é outra. E para finalizar, nós vemos aqui a argumentação que o pastor João Flávio Martinez usou no seu vídeo. Há duas palavras gregas, que são traduzidas por soberano, dunastes, e de acordo com as concordâncias de Strong, significa príncipe, potentado, auto-oficial, e a outra é despotes, que significa senhor, mestre. É digno de nota que nenhum léxico que inclua determinar cada ação com um sinônimo ou mesmo um atributo necessário para essa soberania. São coisas diferentes. Ser soberano e ser senhor sobre tudo é ter controle e domínio sobre todas as coisas. Determinismo, por outro lado, é determinar cada ato do indivíduo, que vai muito além do conceito básico de soberania. Então vocês prestaram aí bem atenção nas palavras que foram usadas aí, o objetivo deste truque contra essa tática engenhosa e farsante, mostrando, que eles dizem que é o calvinismo que não tem tolerância. Eles têm tolerância, mas esse artigo, que tem a aprovação do pastor Flávio Martinez, está lá no seu site, dizendo que é cheio de truques, são farsantes, tem as táticas engenhosas e por aí vai indo. Ou seja, são palavras que não foram escritas por ele, até porque ele não gosta de estudar o assunto, mas é um artigo escrito por terceiros. Até aí não tem problema você colocar terceiros, artigos de terceiro no seu site, no seu blog, não tem problema. A questão é que eles não estudam o assunto, engolem tudo que está sendo dito e de uma forma discriminatória eles não vão a fundo no assunto para estudar realmente do que se trata, o que a Bíblia fala. Veja este áudio, do CACP, o que fala sobre a questão, que é justamente do vídeo do canal dele. É digno de nota que não há nenhum léxico que inclua determinar cada ação como um sinônimo ou mesmo um atributo necessário para essa soberania. São coisas diferentes. Ser soberano é ser senhor de tudo,
é ter controle e domínio sobre todas as coisas. Determinismo, por outro lado, é determinar cada ato do indivíduo, o que vai muito além do conceito básico de soberania. Então tá aí a palavra, as duas palavras em grego para soberania, que é dunaste e despotes. E nenhuma dessas duas palavras, a ideia está, uma ideia de controle absoluto das atitudes do indivíduo estão incutidas nelas. Então, ser soberano, ser um rei, ser um senhor, não significa manipular as pessoas ou controlá-las de tal maneira que tudo que elas fazem sejam feitos porque alguém soberanamente quer impor isso aí a elas. Tá certo? Isso não acontece na Bíblia, não acontece na língua grega e não acontece na realidade. Deus, ele é soberano, mas nem todas as nossas atitudes, elas estão determinadas. O que está determinado é o macro. Então, por exemplo, Jesus vai voltar. Goste a humanidade ou não, Jesus vai voltar. Isso está determinado. Agora, se eu vou acreditar nisso ou não, aí você tem que usar a graça de Deus que está sobre este mundo através da misericórdia de Jesus Cristo e o seu... Armínio diz no capítulo Providência que inclusive o mal está decretado por Deus. Para Armínio, não existe nada que ocorra que Deus não tenha decretado. Diz Armínio o seguinte: nesta definição de providência divina, ou de forma alguma a privo de qualquer partícula daquelas propriedades que concordam ou pertencem a ela, mas eu declaro que ela preserva, regula, governa e dirige todas as coisas e que nada no mundo acontece acidentalmente ou por acaso. Além disso, eu coloco em sujeição a providência divina quanto o livre-arbítrio, quanto até mesmo as ações de uma criatura racional, de modo que nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Ou seja, tudo isso aqui é calvinismo, tá? Nada pode ser feito sem a vontade de Deus, nem mesmo as que são feitas em oposição a ela. Somente devemos observar uma distinção entre as boas e as más, ao dizer que Deus tanto deseja e executa boas ações, quanto ele apenas livremente permite as que são más. Além disso, ainda, eu prontamente admito que até mesmo a todas as ações, sejam quais forem, relativas ao mal, que possam possivelmente ser imaginadas ou criadas, podem ser atribuídas ao emprego da divina providência, tendo apenas com um cuidado, não concluir neste reconhecimento que Deus seja a causa do pecado. Temos aqui então a declaração de Jacó Arminius, que é bem calvinista, né? Como o pastor Martinez se diz arminiano wesleyano, ele pode perceber que até John Wesley defendia a crença que Deus governa todas as coisas. Caso contrário, os próprios arminianos cairiam naquilo que eles acusam os outros. Eles cairiam no fatalismo. Wesley disse o seguinte: é verdade que a doutrina de uma providência especial, particular, deixando de ser providência a que não é particular, está absolutamente fora de moda na Inglaterra. E um autor prudente poderia escrever isso para ganhar o favor de seus delicados leitores. No entanto, não direi isto que seja realmente prudente, porque ele poderá perder mais com isso do que lucrar, visto que a maioria, mesmo dos britânicos, ainda tem algum respeito pela Bíblia. Embora John Wesley tivesse diferenças entre a sua teologia e a teologia reformada, a grande verdade é que quando ele e Armínio tratavam da providência de Deus, eles eram bem calvinistas.
Ouvimos no áudio parte das declarações do CACP sobre a questão do que seria determinismo. Quando o pastor Flávio Martinez comenta sobre o determinismo, ele está correto em sua definição quando afirma que se tudo que uma pessoa faz é controlado por alguém ou alguma coisa, ou alguma força, isso é de fato determinismo. Embora esteja correto na definição do termo, as questões sobre o determinismo são levantadas desde a antiguidade e a sua evolução foi rápida ao ponto de, nos séculos 19 e 20, crescerem, sendo que hoje há muitas formas de determinismo, dependendo de quais pré-condições são consideradas determinantes de um evento ou ação. Debates acerca do determinismo existem desde a Grécia Antiga. Podemos encontrar em fragmentos de filósofos estoicos e mesmo anteriores discussões acerca dos efeitos de se aceitar o determinismo, especialmente quando aplicado às ações humanas. Segundo esses autores, se no mundo todo viesse a ser do modo absolutamente determinado, incluindo as ações humanas, então tudo viria a ser por uma causa anterior. Assim, também seria com a nossa concordância e discordância em relação às atitudes que tomamos na vida, e se esta causa não tivesse em nós, mas em algo anterior a nós. O que o CACP e assim outros apologistas arminianos não perceberam é que existe o determinismo teísta, teológico ou divino, e não aquele determinismo naturalista ou científico que é crido pelos ateus. Estamos considerando o controle que Deus exerce sobre a sua criação e não a relação entre ações humanas e causas naturais antecedentes, tais como genética e fatores ambientais. Existe sim o determinismo teísta, que faz parte da existência de Deus, ou seja, seus decretos. Afinal, ele tem sob controle tudo e todas as coisas em absoluto, sem tirar a liberdade do homem. Frisando bem, não é que Deus está deixando de tirar o livre-arbítrio do homem, porque não existe livre-arbítrio, como nós já vimos. Existe liberdade no homem, não livre-arbítrio que somente Deus tem. Nos áudios do pastor Flávio Martinez, nós vimos que ele diz que é digno de nota que não encontramos em nenhum léxico que inclua que determinar cada ação como sinônimo ou mesmo um atributo necessário para a soberania são coisas diferentes. Ser soberano é ser diferente de tudo, é ter controle e domínio sobre todas as coisas. Depois ele diz nos 31 segundos deste áudio, seguimos ouvindo ele dizendo o seguinte: determinismo, por outro lado, é determinar cada ato do indivíduo, que vai muito além do conceito básico de soberania. Aí ele cita as duas palavras gregas, e também no 1 minuto e 20, ele diz que ser um soberano ou ser um rei não significa manipular as pessoas ou controlá-las, de tal maneira onde tudo o que elas fazem, porque alguém soberanamente imponha isso a elas. Isso não acontece na Bíblia, isso não acontece na língua grega, isso não acontece na realidade. Segundo Martinez, Deus é soberano, mas nem todas as nossas atitudes estão determinadas. A questão é que ouvimos que é declarado que nenhum léxico inclua que determinar cada ação como sinônimo ou mesmo um atributo necessário para esta soberania são coisas diferentes. Ser soberano é ser diferente de tudo e é ter controle e domínio sobre todas as coisas. Mas quem disse que são os léxicos ou teólogos como Calvino, Lutero ou mesmo John Wesley que tem a palavra final? Não vai adiantar eu pegar, por exemplo, uma Bíblia católica, porque aquela tradução daquele versículo se enquadra mais no meu pensamento, que quer dizer que aquele ensino não é correto. No fim, é a Bíblia, os léxicos, as concordâncias e as outras ferramentas estão aí para nos auxiliar, mas não são a palavra final. Quem tem a palavra final é a Bíblia. Determinismo, por outro lado, é determinar cada ato
do indivíduo, que vai muito além do conceito básico de soberania, diz Flávio Martinez. As duas palavras gregas não passam da ideia de controle absoluto, segundo ele. Como já dissemos anteriormente, se um autor comenta sobre a palavra grega x ou y, devemos sempre considerar, dentro das regras da boa hermenêutica, o que vem no contexto, pois muitas vezes a palavra grega x ou y isolada não representa aquela verdade de uma maneira eficiente. Agora, sobre a questão de reis, que ele dá o exemplo de reis, existem reis que de fato manipulam as pessoas para tirar proveito, mas nós estamos falando do rei eterno que não pode pecar ou manipular as pessoas. Jesus Cristo é este rei. Deus nunca manipula alguém, senão ele seria um Deus tirano e pecador como nós. O que ocorre é que, embora ele decrete todas as coisas, ele não realiza o pecado das pessoas, que são realidades diferentes. E é isso que ensina a teologia reformada. Quando o povo queria um rei para Israel, ele concedeu este rei, porém alertou o povo sobre os males que viriam sobre essa escolha. Deus nunca embutiu pecados na vida de Saul. Foi ele que escolheu pecar contra o Deus de Israel. Nunca Deus colocou desejos pecaminosos na mente de Balaão, por exemplo. Mas foi o próprio Balaão que escolheu os bens materiais deste mundo em detrimento ao Deus de Israel. Decretar é a vontade de Deus. Decretar é Deus saber tudo e todas as coisas, mas nunca que sua vontade e seus propósitos podem ser resistidos. E ele nunca será frustrado em suas intenções. De uma maneira misteriosa que nenhum mortal poderá entender, Deus faz os seus decretos, mas sem violar a vontade dos homens. Nunca Deus induz um homem a pecar, mas não se explica somente pela presciência a vontade de Deus. E é isso que trataremos no outro vídeo, no outro estudo. Por agora, vamos verificar que o pastor João Flávio Martinez prega que é justamente, no caso, a fé reformada prega o fatalismo, o determinismo. Isso está bem explícito no seu livro Calvinismo Recalcitrante, que eu poderia aqui enumerar as páginas para vocês. Pois se algo acontece sem a determinação divina, então as coisas acontecem por obra do acaso, ou por obra da criatura. E a Bíblia diz que nada ocorre à parte da vontade de Deus. Se Deus não tem controle sobre todo o ser humano e suas ações, o que poderíamos ver, por exemplo, na guerra da Rússia com a Ucrânia? As coisas poderiam perder o controle e caminhar para a Terceira Guerra Mundial, onde bombas nucleares seriam usadas e acabaria com toda a humanidade. Mas uma das provas que o homem não tem livre-arbítrio é que ele não pode fazer isso. O atual presidente Putin, ele não pode fazer isso. Seria a mesma coisa dizer que Deus criou o mundo e deixou a sua própria sorte. Isso seria uma heresia chamada deísmo. Jamais que esse ensino aparece nas Escrituras. Afinal, é Deus que governa o mundo conforme Salmos 103. Não há um só ser, não há um só canto do universo que Deus não governe. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Já o livre-arbítrio indeterminista, que é crido pelos apologistas arminianos, é o mesmo que é observado nos escritos de Filo e outros filósofos pagãos. Se encontra muito indeterminismo, obviamente, nos escritos de Jacó Arminius, que era oponente do monergismo. Evidentemente que o indeterminismo não é uma ideia tão nova assim. Por exemplo, o Deus de Aristóteles move o mundo com persuasão e não de modo coercivo. Mas as premissas que formam a base do indeterminismo retrocedem ainda mais no tempo. Os filósofos gregos mais antigos, como Tales, Anaximandro e Anaximanas, procuraram explicar a ordem e o curso do mundo sem se referir a deuses. Assim, na visão deles, não tinha lugar para um ser pessoal que controlasse o mundo com um plano eterno. A crença da autonomia humana, a raiz do indeterminismo, retrocede à queda do homem. Observamos em Gênesis 3 que Adão e Eva acreditavam que poderiam permanecer numa posição neutra entre Deus e Satanás e automaticamente decidir
qual o ser sobrenatural estava dizendo a verdade. Implicitamente, eles acreditavam, mesmo que por um momento trágico, na mentira de Satanás, que Deus não estava no controle do mundo que havia criado. O que podemos concluir é que, ao longo da história, o pensamento não cristão tem sido implicitamente indeterminista. É verdade que muitos pensadores não cristãos eram deterministas, como, por exemplo, o estoico Spinoza. Mas esse determinismo, ou seja, a visão de que todo acontecimento é completamente explicável por suas prévias evidentes, parece contrária ao indeterminismo. Porém, do ponto de vista da teologia reformada, o determinismo secular é parente próximo do indeterminismo, pois nenhum dos dois reconhece que o mundo está sob o controle de um criador pessoal. Em ambos os casos, no indeterminismo e no determinismo secular, seja ele moderado ou rígido, como é colocado pela filosofia, o progresso do mundo simplesmente acontece. Em ambos os elementos, regente é o acaso, e o futuro está em aberto. Porém, os opositores do evangelho monergístico precisam abrir os olhos e dar conta de que toda seita, ela é indeterminista. No evangelho monergístico é ensinado que o Deus soberano pré-ordenou tudo quanto vem acontecer e, portanto, ele tem presciência de tudo quanto há de se suceder. O evangelho monergístico, que foi a volta à verdade bíblica soteriológica da Bíblia, abandonando os erros semi-pelagianos da Igreja Católica, explica que nem tudo que pode ser explicado de uma maneira lógica, como se Deus pudesse ser explicado racionalmente em tudo o que lemos nas Escrituras. Caso contrário, ele não poderia ser Deus, já que nós podemos explicá-lo totalmente. No arminianismo se nega que Deus tenha preordenado tudo quanto vem a ocorrer, mas, no entanto, deseja afirmar a presciência de Deus com respeito a tudo o que vier a suceder. Quando uma pessoa cai no indeterminismo, e no caso indeterminismo arminiano, ele tem alguns problemas sérios. O primeiro seria que o indeterminismo parcial possui um problema óbvio que não pode ser facilmente respondido. Quais os acontecimentos são determinados e quais não são determinados? A princípio, parece que os arminianos somente querem excluir da determinação divina os atos da vontade. Mas é um problema negar o que influencia a vontade em si é algo problemático. É comum os arminianos disserem e afirmarem sobre os incrédulos que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Constantemente eles dizem isso. Mas o que poderia isso significar se uma pessoa, por meio de acontecimentos não causados, indeterminados, finalmente vai parar no inferno? Que tipo de amor é tão vago e indiscriminado que deixa a salvação eterna dos seus amados nas mãos de um mecanismo autônomo em suas próprias mentes, em vez de assegurar essa salvação para eles? Como pode Deus nos amar se ele é tão incompetente? No arminianismo tradicional, Deus não predetermina as escolhas livres do homem. Ele as conhece todas de antemão. Mas como acreditam no livre-arbítrio, seja ele através da graça preveniente ou não, eles admitem que no céu não haverá livre-arbítrio. Mas se no céu não haverá necessidade do livre-arbítrio, porque Deus frustraria seus próprios propósitos, dando-nos um agora? A visão indeterminista da doutrina do livre-arbítrio existe muito dentro da tradição evangélica na linha do pensamento arminiano. Mas também os teístas abertos acreditam que o arminianismo clássico não tem sido consistente o suficiente no que diz respeito ao seu ponto de vista da liberdade indeterminista. No arminianismo tradicional, mesmo que Deus não predetermine as escolhas livres do homem, ele as conhece de antemão, pois conhece exaustivamente o futuro. Os teólogos do teísmo aberto perguntam corretamente como é que Deus pode conhecer as escolhas livres do homem sem que ele as tenha preordenado. Se as escolhas livres do homem são conhecidas de antemão, elas devem de alguma maneira ter sido predestinadas de antemão.
E isto é o que o indeterminismo nega. Os teólogos do teísmo aberto, por conseguinte, concordam com os monergistas que a presciência de Deus exige a pré-ordenação de Deus, mostrando assim que o arminianismo clássico é inadequado. Mas, ao mesmo tempo, não estamos dizendo que o teísmo aberto seja correto. No entanto, em vez de aceitar a doutrina da pré-ordenação, eles rejeitam tanto a pré-ordenação quanto a divina presciência. Como monergista, rejeito tanto o arminianismo clássico quanto o teísmo aberto. O teísmo aberto é mais inconsistente até do que o arminianismo clássico. Mas é evidente que não podemos nos satisfazer com nenhuma dessas duas posições. Fica agora com um vídeo onde explico o porquê a teologia reformada não é nem fatalista e nem determinista. No próximo estudo entraremos mais um pouco na questão dos decretos de Deus e como se processa de uma maneira misteriosa a sua vontade. Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Calvinismo não é o mesmo que determinismo ou fatalismo? Os críticos do calvinismo muitas vezes usam essas expressões para associá-lo a cosmovisões anticristãs e pagãs, como por exemplo o hinduísmo e o seu conceito sobre o karma. No entanto, essa é uma acusação dos opositores que fazem ao monergismo insólida e infundada, uma vez que as concepções deterministas e fatalistas pagãs creem no destino cego decorrente de uma força impessoal que atua sem propósito e sem sentido. Geralmente, numa aplicação vaga de justiça que é feita nessas religiões. Em vez disso, o monergismo crê na providência, que situa um Deus pessoal e sábio no controle de tudo, tendo em mente decretos e desígnios definidos, sábios e santos. O texto que eu vou mostrar para vocês das Escrituras Sagradas mostra que Deus está no controle de tudo. E quando eu falo de tudo, até na vida dos pardais, certo? E até sobre os fios do cabelo do ser humano. O Evangelho, conforme escreveu São Mateus, capítulo 10, versículo 29 e versículo 30, diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Portanto, nem mesmo uma ave cai por terra sem a vontade do Criador. Verso 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ou seja, o Deus do universo, Ele sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. E não somente na sua cabeça, mas de mais de 7 bilhões de seres humanos. Ou seja, o seu controle ele é absoluto e total sobre cada partícula deste universo. Deus também determina o modo como as pessoas hão de morrer, as regiões que essas pessoas vão morar, e como a pregação do Evangelho ela vai chegar em certas regiões, e quais são as limitações e habitação desses povos. Isso nós encontramos no Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 21, versículo 18 a 22. Evangelho de João 21, 18 a 22, diz o seguinte: na verdade,
Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Ou seja, Jesus falando com Pedro. Mas quando fores velho, entenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Ele disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E disse isso para Pedro: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de me trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, é deste que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, a maneira, a forma como o homem morrerá, até isso está sob o controle absoluto de Deus. E isso não é um determinismo pagão. Isso não é um determinismo mundano. Não, isso é a Bíblia Sagrada. Ou seja, o Deus que conhece todo o futuro, porque foi Ele que determinou, Ele há de fazer conforme a sua vontade. A Bíblia diz também em Atos capítulo 16, versos 6 e verso 7, diz a palavra de Deus o seguinte. Atos 16, versos 6 e verso 7, que você pode conferir na sua Bíblia. E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, estendendo-se, entendendo ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ora, não é interesse de Deus que todos venham ser salvos, segundo muitas pessoas argumentam, que todos sejam salvos. Mas o Espírito Santo impediu certas regiões que fosse pregado o Evangelho, conforme Atos capítulo 16, versos 6 e 7, que você pode conferir na sua Bíblia Sagrada. O Espírito de Jesus não o permitiu. Deus está sob o controle da região, como vai ser pregado o Evangelho, e etc. Atos capítulo 17, versículo 26. Diz a palavra de Deus: de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Atos 17, versículo 26. Então, nós temos aí os limites estabelecidos por Deus, as épocas, como o Evangelho vai ser pregado e por aí vai. Deve-se ainda destacar que o próprio Jacó Arminius cria também neste conceito de providência. Ele disse e deixou claro em Declarações de Sentimentos, seção 2, diz o seguinte, Jacó Arminius: declaro que ela, ou seja, a providência divina, preserva, regula, governa e dirige todas as coisas. E que nada no mundo acontece por sorte ou por acaso. Então, a pergunta que é levantada: calvinismo ou monergismo não é o mesmo que determinismo ou fatalismo? Logicamente que não. Está respondido esta pergunta para aqueles que acreditam que o monergismo seja algo como um determinismo e um fatalismo mundano. Ok? Deus abençoe a sua vida grandemente em nome do Senhor Jesus.